meus vídeos, né? Mesmo. Assim, a minha irmã, essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui. Ela quer nem dançar. Mas vocês falando. Fala, Anitta, mostra o real. Você nunca mostrou. Então, ó, aqui, minha irmã. Essa daqui. É isso. Olha que situação. Ela é muito gente boa. Às vezes ela brinca. Tá bom. Ó, tá bom, eu tava pensando aqui no espelho. Então, gente. Aí, né? Tchau. Eu penso tchau.